Olá, turma do sexto ano. Vamos para mais uma aula 6 de figuras geométricas espaciais e vistas. Hoje nós vamos trabalhar a relação entre vértices, arestas e faces, ok? Então vamos lá. Relação entre vértices, arestas e faces. Nos poliedros temos alguns elementos a destacar. Então vamos lá para a gente destacar nesses poliedros. O que nós temos aí? Quais são os elementos? Primeiro, os vértices. São esses cantinhos aqui, certo? Até falei na aula anterior sobre isso aí já um pouquinho. Então, os vértices são isso aqui. As faces são as partes planas que tem na figura. Nós contamos tanto as laterais como o fundo, ok? Também é face. As arestas são esses cantinhos aqui, ó. São as linhas que formam suas faces, ou seja, que ligam uma face na outra. Isso é chamado de arestas, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos 8 arestas, nós temos 5 vértices e também nós temos 5 faces, ok? Nas pirâmides, geralmente os vértices e as faces são idênticos. Próximo, aqui nós temos um prisma. Esse prisma nós temos também, ó, um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, 6 vértices, 7 vértices, 8 vértices. Quantas arestas? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 arestas. E faces, então nós temos uma por cima, uma por baixo, então 2, 3, o outro lado aqui 4, atrás 5 e à frente 6. Então 6 faces, ok? A partir do polígono da base, podemos determinar a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro. Então, no poliedro, sim, podemos observar aqui, ó, nós temos quantas arestas na base? Temos 4, então nós temos 4 na base, 4 na lateral e 4 em cima. Então, fácil, fácil. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, ok? Já na pirâmide, a pirâmide é a mesma coisa, ó. Se nós temos 4 na base, nós temos 4 na lateral, então formou 8. Então, super fácil. Já na pirâmide, vamos lá. Na pirâmide, a quantidade de faces é igual à quantidade do lado dos polígonos de uma base, mais um. Ou seja, a lateral mais a base embaixo aqui. Ou seja, se a base aqui é 4, mais aqui vai dar 5. As arestas é igual ao dobro da quantidade de lados do poliedro da base. Arestas, tá, gente? Então, ó, se eu tenho 4 na base, qual é o dobro de 4? Né? 8. Então, nós temos 8 arestas. O vértice é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 1. Lembrando, então, ó, nós temos 4 vértices aqui mais 1 em cima. Então, por isso que é 4 vértices da base mais 1. Praticamente, se você identificou aqui, a face e a face e os vértices têm a mesma quantidade. Isso vale para a pirâmide, ok? Já no prisma, vamos lá. A face é igual à quantidade de lados dos polígonos da base mais 2, ou seja, lados são 4 mais 2, que é a tampa e o fundo, ok? Pega uma caixa de sapato aí, ela tem a tampa, tem o fundo e tem 4 laterais. Então, forma 6. As arestas é igual ao triplo da quantidade de polígonos da base. Então, ó, vamos lá, se temos 4 aqui, 4 vezes 3, 12. Então, significa que nós temos 12 arestas. E os vértices é igual ao dobro. Então, ó, se temos 4 na base, vamos ter que ter 4 em cima, ok? Em seu caderno, desenhe uma prisma e uma pirâmide qualquer e confira relações apresentadas em cima. Então, eu vou fazer aqui para vocês, tentar fazer uma pirâmide de base triangular. Vamos observar para mim. Então, o que falou lá? Lá falou o seguinte: se eu tenho 3 na base, não é isso? São 3 lados, ou 3 faces. Então, falou que basta somar 3 faces mais uma. Então, 3 lados mais 1. Então, eu sei que essa pirâmide aqui tem 4 faces. Então, eu sei que aqui é 4 faces. Arestas. A aresta basta contar a base e somar mais 1 também, ó. Não é isso? As arestas não, os vértices. Então, ó, são 3 lados, então mais 1 por cima. Então, 3 mais 1 vai formar 4
vértice. As arestas sempre é o dobro. Então, se eu tenho 3 lados aqui, 3 vezes 2 vai dar 6 arestas. Ok? Então, super fácil. Vamos lá, próxima. Aqui, gente, eu coloquei uma atividade para vocês de identificar para mim quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Ok? Então, a primeira figura, nós temos faces, ó, a base 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou fácil, ó. Então, significa que é 5. Então, bastar contar, são 4 lados mais uma da base, então 5. As arestas é o seguinte, é o dobro da base. Então, ó, estão 4 na base, 4 vezes 2, 8 arestas. E o vértice é a quantidade de vértices da base mais 1. Então, ó, se eu tenho 4 aqui, mais 1, 5. Ok? As pirâmides têm sempre vértices e faces iguais, lembra disso? Vamos lá, agora vamos para o bloco retangular aqui. Faces, arestas e vértices. Vamos lá, quantas vértices que nós temos? Vocês vão observar aí, ou quantas faces nós temos? Nós temos 4 laterais mais a tampa e o fundo, então vai dar 6. Quantas arestas? Então, ó, são 4 na base. Lá falou que basta multiplicar por 3, ou seja, é 3 vezes isso aí. Então, ó, se eu tenho 4 lados, 4 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 12. 12 arestas. Pode contar também, ó, 4 aqui, mais 4 na lateral, mais 4 em cima. Então, deu 12. Vértice. Então, é o dobro da base. Então, ó, se eu tenho 4 vezes 2, 8 vértices. Pode contar que tem 8 bolinhas aqui, ó. Próxima, outra pirâmide aqui, ó. Pirâmide de base triangular. Então, vamos lá. Vértices, arestas, faces, arestas e vértices. Então, vamos lá. Então, as faces são 3 lados mais a da base. Então, vai dar 4. Quantas arestas? Ó, 3 vezes 2, 6. E quantos vértices? Basta pegar 3 mais 1, ou seja, a quantidade de lado mais 1 também. 3 mais 1 é 4, tá, gente? Então, vai dar 4. Esquece isso aqui. Próximo, nós temos um prisma. Está deitado, não esqueça que ele pode estar deitado também. Esse prisma é triangular. Então, vamos lá. Face, aresta e vértice. Então, ó, quantas faces nós temos aqui? Então, se a base é 3, ó, 3 vezes quem? Vocês podem observar que não é vezes não, vamos lá. Basta somar 3 mais a de cima mais a de baixo. Então, 3 mais 2, 5. As arestas, 3 vezes 3, porque 3 da base, basta triplicar ele. Então, 3 vezes 3 vai dar 9 arestas. E vértice, basta multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Aqui é a mesma coisa do bloco retangular, gente. Só muda o tamanho da aresta, mas as vértices, arestas e faces são a mesma quantidade, certo? Vamos lá, quantas faces? Se o bloco retangular tem 6, o cubo também tem 6, ok? Então, basta contar aqui, ó, 2, ou seja, acima e embaixo, 4 laterais. Então, dá 6. As arestas. Então, 4 mais 4 mais 4. Basta multiplicar por 3. Então, dá 12. E os vértices, 4 vezes 2, que dá 8. Ok? Vamos lá, próxima. Prisma e pirâmide. Então, ó, nós temos o seguinte. Então, prisma e pirâmide. Ficou errado isso. Vamos pular isso aí, né? Na verdade, não é prisma e pirâmide, não. Vamos estar analisando aí a cilindro, cone e esfera, que é o próximo conteúdo da página 148. Cilindro, cone e esfera. Os dois objetivos a seguir têm... Vamos lá. Os objetos a seguir têm formas arredondadas que lembram cilindro, cone e esfera. O que é arredondado, gente? É a forma da lateral dela tem um formato arredondado. A tampa em cima também pode ser arredondado, certo? E assim por diante. Então, observa aqui, nós temos um copo de leite. Esse copo, ó, a face dele em cima aqui é arredondada. Na parte de baixo também é arredondada. Aqui ele tem um formato de um cilindro.
A casquinha de sorvete, ó, termina em um pontinho, mas a parte de cima é arredondada, então ela é um cone. Já a bola, pode observar que a bola ela rola para todos os lados, então ela tem um modelo de uma esfera, ok? Então observe os elementos de uma planificação de um cilindro e um cone. Qual é a diferença entre cilindro e cone na planificação? A diferença é o seguinte, que o cilindro ele vai ter duas partes arredondadas, ou seja, tanto a tampa como o fundo vai ser arredondado. Observa aqui para mim, ó, ok? E geralmente quando se abre ele todo, a face lateral, ela forma um retângulo, ok? Uma forma retangular. Já o cilindro, ó, ele vai ter que ter um pico. Então lá na planificação, você pode observar que ele vai ter que ter um canto que tem um pontinho aqui, ó, no formato de praticamente de um triângulo, mas porém a face aqui embaixo ela tem que ser arredondada devido à base ser arredondada. Então nós vamos ter o fundo que é arredondado. Se aqui ficou fundo, a parte de cima tem um ponto, certo? E a outra parte aqui, ó, é a face lateral também. Essa parte de baixo vai ficar plana, porém aqui é arredondada, ok? Formando uma parte de um círculo. Veja alguns exemplos de não poliedros que não são cilindros e nem cone nem esfera. Vamos lá, então esse poliedro aqui é um cilindro? Não é, porque a parte de cima dele não é redonda, ele tem uma forma circular, mas não é arredondada. Aqui nós temos uma semisfera, então não é uma esfera, então é metade de uma esfera. Aqui, esse aqui tem um formato parecido com cilindro, porém, você pode observar que a face dele não está certinha. O cilindro tem que ter essa parte aqui reta, certo? A mesma coisa, essa bola de futebol americano, se você observar, ela não é arredondada, então ela não pode ser considerada esfera, porque ela não vai rolar de um modelo certinho. Vamos lá, no dia a dia de vocês vão pegar uma caneta. Nessa caneta vocês vão identificar vários elementos. Por exemplo, na ponta dela tem uma esferinha, ok? Isso aqui também vai ter um formato quase de um cone, não é isso? Ok? E a forma lateral dela é formada por figuras que são usadas na geometria. Mas se você observar ela, praticamente é traçado, porém elas não vão formar aquelas figuras geralmente que é da geometria. Porque eu vi, pelo menos a geometria aqui, praticamente é a esfera e esse cone aqui. Se você observar, ela também vai estar bem. O cilindro aqui não formou bem um cilindro, porque geralmente essa caneta aqui ela não está mostrando que é arredondada, certo? Mas se ela fosse arredondada, formaria quase um cilindro, desde que seja até aqui. Vamos lá, primeira atividade. Nessa atividade, pediu para vocês identificar e classificar em cilindro, cone e esfera. Fácil, ó. Você observou aqui essa imagem aqui, ó? Essa imagem aqui tem um pico, não é isso? E pode observar que ela é meio arredondada. Se ela é meio arredondada, isso aqui significa que é um cone, ok? Próximo aqui, ó. Olha o tamanho dessa esfera aqui, ó. É uma bola, gente, ó. Ok? Isso aqui, você pode observar, se ela é arredondada, ela é chamada de quê? Se ela rola, na verdade, é esfera, ok? Próximo, você tem um aquário, e esse aquário, você pode observar que ele, tanto em cima como embaixo, ele é arredondado, né? E tem a linha reta aqui, ó. Então, se ele tem a linha reta, isso aqui é chamado de cilindro. Parece um cilindro. Ok? Próximo. O shopping. Olha o formato aqui meio parecido com quem? Parecido com um cone. Essa daqui, ó. Observa aqui, formado tanto em cima como embaixo. Vamos formar duas faces, não é isso? E arredondado. Então, é um cilindro. Próximo. A próxima nós temos um formato arredondado também, ó.
para outra esfera, ok? Então significa que nessa pergunta aqui, nessa questão, nós tínhamos dois itens de cada, duas esferas, dois cilindros e dois cones, ok? Próximo. Então, gente, foi a aulinha de hoje. Então, para mais um dia aí, para você estar fazendo as atividades, certo? Então, as atividades